Olá a todos, estamos aqui, como prometido, falar um pouco no nosso tema de espaço saúde. Fiquei devendo para vocês no início da semana, mas vamos trocar alguns assuntos aqui para que vocês reflitam com relação a isso. O nosso tema de hoje é sobre um dos medicamentos mais consumidos na face da Terra. Se eu não me engano, pelo segundo ou terceiro mais consumido associado a remédios psicotrópicos, remédio para depressão, que é o chamado omeprazol. Omeprazol. Quem não conhece esse nome? Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol, ou seja, o mais conhecido de todos é o omeprazol. Quem nunca ouviu falar sobre isso? Sobre algum parente que toma continuamente esse medicamento, algum parente que está fazendo algum tratamento, até mesmo dentro da rede pública, porque esse medicamento ele é cadastrado na rede pública, mas não se engane. Eu sempre digo que todo medicamento sintético, ele cobra um preço. Ele cobra um preço para quem faz uso dele. O omeprazol, ele há um certo tempo atrás, houve uma conversa em que ele causava câncer de estômago. Mas isso é tudo devido a um estudo duplo cego que foi feito em Hong Kong há alguns anos atrás, em que eles chegaram à conclusão que havia o risco de formação de câncer. Mas a verdade é que não foram usados alguns critérios, né, como tabagismo, má alimentação, que pudesse justificar isso. Já citaram que corre-se o risco de se ter Alzheimer, de ter alguns outros problemas. O que é que acontece? O omeprazol, ele é caracterizado como um inibidor de bomba de prótons. É um palavrão, né, que nós ouvimos geralmente. Mas o que é que acontece? A função dele é aumentar o chamado pH do estômago, para que o ácido produzido dentro do estômago não agrida a parede do estômago. Ou seja, você tem um pH ácido, que é abaixo de 7, e tem um pH básico, que mais ou menos é acima de 7. O que é que acontece? O seu estômago, ele precisa de ácido para digerir os alimentos que você consome. Isso é fato. Cai no estômago, o ácido vai, corrói aquilo tudo, entra pelo intestino e é absorvido. Tem que ser quebrado, seja proteína, seja carboidrato, qualquer substância que você coma. Quando você consome continuamente o omeprazol, isso pode causar um aumento do pH. O pH padrão, já existe uma situação em que o pH do estômago, para que o alimento desça redondinho pelo intestino, chegue perto de 2, que é muito ácido. Quando você toma o omeprazol, você aumenta esse pH. Automaticamente, uma válvula que tem ligado do estômago ao intestino, ela não consegue abrir, porque ela é pH dependente. E aquela comida fica circulando no teu estômago. Aí começa a vir estufamento, começa a vir arrotos constantes, porque no decorrer da idade, uma outra válvula que liga o teu estômago ao teu esôfago, que é onde desce a comida, você engole a comida ali, ela fica, digamos assim, mais frouxa, ela não fecha. E essa substância que está no seu estômago, ela começa a subir para o esôfago. Só que o pH do estômago, ele é ácido, o pH do esôfago é básico. Então tem muitas pessoas que têm aquelas queixas assim, eu acordo de manhã cedo, eu tô com tudo queimando no peito. Tá tudo queimando até na minha garganta. Eu sinto queimação constante. Eu sinto aquele gosto amargo na boca, um gosto de fel, que é o termo que se usa.
Isso clinicamente nós temos vários pacientes. Então, esse pH, ele tem que estar baixo, ele tem que estar ácido para a válvula do intestino abrir. E quando essa válvula abre, sob o efeito do omeprazol, algumas proteínas que tinham que ter sido quebradas no estômago não são quebradas, né? Nós temos uma substância que é produzida pelo pâncreas chamada pepsina, que ela ajuda a quebrar com o efeito do omeprazol. Essa pepsina não atua naquele alimento. Isso pode gerar o quê? Gases, estufamento. Aquela proteína que não é quebrada, ela pode ser absorvida pelo intestino e se criar uma reação alérgica àquela proteína inteira que está ali. Quem nunca passou por uma situação, por exemplo, a pessoa chega para você e fala assim: olha, eu comi feijão a vida inteira. Eu comi feijão 40 anos e hoje eu sou alérgica a feijão. Olha, eu comi camarão a vida inteira. Depois de 40 anos que eu como camarão, eu desenvolvi alergia ao camarão. Essa é a resposta. Tudo trabalha integrado no corpo. Você tem aquele alimento que ele desce, ele tem uma enzima na boca que quebra um tipo de substância, tem enzima saindo do estômago que quebra também a substância, ela tem que estar completamente quebrada para a digestão ser perfeita. Fora isso aí, você começa a ter problemas alérgicos, principalmente relacionados a glúten, porque a farinha de trigo de hoje, ela é simplesmente repleta de glúten, ela tem uma dose 600 vezes maior que tinha o glúten há cerca de 30 anos atrás, devido a desenvolvimento para a produção de mais farinha, e foi-se criado aqueles alimentos híbridos, uma associação para se produzir mais. Aí se produziu mais proteína e muitas vezes o teu corpo ele não suporta isso. Agora, existem formas para você proteger a mucosa do estômago, aquele muco que tem ali, para proteger a parede do estômago sem ter que estar tomando omeprazol. Pessoas que tomam muitos remédios, que têm reação e dói o estômago, etc, etc, etc. Alguns profissionais até apoiam o fato de você tomar o omeprazol continuamente. Mas pensamos dentro da nutrologia que as drogas sintéticas são para os quadros agudos. Por exemplo, você não vai ter um infarto e alguém vai fazer uma vitamina C para acabar com o seu infarto. Aquele é um quadro agudo. Você tem que usar drogas sintéticas para poder controlar aquilo ali. Agora, a nível crônico, existem situações em que você usa substâncias que já existem no próprio corpo, já tem aquela gavetinha em que o corpo sabe o que é aquilo para absorver. Toda proteína estranha ao organismo gera uma reação, seja alérgica, seja de qualquer forma que seja. Então é muito importante que todos entendam que hoje você pode associar nesse processo, desde que seja orientada por algum médico que tenha conhecimento, substâncias como a betaína, que é um aminoácido, né, que já existe no próprio corpo, a betaína, você utilizar substâncias naturais que podem ajudar muito, ou seja, muitos falam assim, tome aquele limão de manhã cedo para poder proteger o teu estômago, tome vinagre de maçã, tome chá ou cápsula de espinheira santa, é um fitoterápico que seja, e que não tem efeito colateral. E principalmente o uso de enzimas. Quando o teu pâncreas não consegue produzir enzimas suficientes para quebrar isso aí, você pode simplesmente usar enzimas para quebrar essas proteínas que não são quebradas devido ao uso crônico desse medicamento. Fora que o omeprazol, ele dificulta a absorção de vitamina B12, o que pode predispor mesmo a Alzheimer e pode causar anemia pela não absorção dessa vitamina. É muito importante pensar nisso, você falar com um profissional, alguém que trata você e a pessoa te explicar com mais detalhes, porque o assunto é muito longo, mas só para vocês saberem.
né? O omeprazol é para uso agudo, não é para uso crônico. A pessoa tem 20 anos que toma e ela não sabe o risco que ela corre. Então fica aí a nossa dica, né? Para o assunto não ficar longo, ficar muito chato, mas é muito interessante que você faça isso ou você questione o profissional que cuida de você. Isso é muito importante. O meu até logo a todos. Um grande abraço.